A geopolítica de Deus, o fim dos tempos, gente. O que está acontecendo, hein? Nós estamos vivendo um tempo complicado. Geopolítica, terminologia moderna do século XX, cunhada pelo alemão Rudolf Kjellin, né, que o J aí tem um som de I. Baseado no livro Politgeografia, Geografia Política, do alemão Friedrich Hatzel. Friedrich Hatzel. A geopolítica é uma abordagem sociocientífica que analisa a interação de estados, nações, territórios em seus valores econômicos, bélicos, geográficos, populacionais, institucionais, democracia, por exemplo, a capacidade de crescimento e o desenvolvimento dos países em seus respectivos territórios e continentes. O que a geopolítica é? Hoje, né, a geopolítica é uma matéria nova, é uma visão nova que nasceu justamente no mundo alemão, ali pré ou próximo da Primeira Guerra, antes do nazismo, e nós vimos que o alemão, o Rudolf Kjellin, ele cunhou isso baseado justamente no livro Geografia Política, do Friedrich Hatzel, aí vamos ver essa questão da pronúncia aí que eu não falo alemão. Mas o que acontece? É a visão do mundo como um todo. É olhar para por exemplo, se você na geopolítica olha para a América Latina, o que você vê na América Latina? O que você olha para a América Latina? Vamos pensar assim. Se você olha para a América Latina, vê o quê? Ainda um continente subdesenvolvido. Por que sub? Porque ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento. Você tem Brasil, Argentina, ali você tem um Chile que tinha um IDH legal, mas você tem uma Venezuela, você tem uma Colômbia, você tem um Paraguai. Complicado, você tem uma parte do país desenvolvido e você tem agora o Chile em decadência, a Argentina em decadência, não falo nem de Venezuela porque não vale nem a pena falar. Se você olhar para as Guianas são pequenos territórios, menor que o Rio de Janeiro, menor que o Espírito Santo. Ou seja, você tem, quando você olha, na verdade, para a América do Sul, a América Latina do Sul, complicado. Se você olhar para a América Central, esquece Guatemala, esquece Haiti, esquece essa turma toda ali, esquece, infelizmente. Então, quando você olha para a África, tirando ali 2, 3 países que, junto com a África do Sul, que tem alguma estrutura, o restante também a mesma coisa. Países tecnologicamente subdesenvolvidos, todos eles, a maioria dos países da África, você tem uma concentração de riqueza, isso é básico nas suas capitais, e no interior ainda é mato, ainda é tribal, ainda é chão batido, o povo ainda vive de forma tribal, literalmente, religião tribal. Sabe, religião tribal, conceitos tribais, saúde tribal. Ou seja, o que a geopolítica vê nisso? A capacidade ou incapacidade de um povo territorialmente, culturalmente, financeiramente, belicamente, geograficamente, de se desenvolver. Mas por que eles estão vendo isso? Porque de onde vem a questão hitleriana ou do Reich? O Reich em inglês é reino, né? Terceiro Reich, ou seria a continuação de Roma. A cabeça louca de Hitler seria um terceiro Reich, um terceiro reino, seria um terceiro império, seria algo imperialista. Tanto que ele adota a águia, como Roma adotou e como outros vão adotar, a gente vai ver isso aqui. Então o que acontece quando você vê o terceiro Reich? Qual é a tentativa de Hitler? Purificar o ser humano, criar uma raça ariana, segundo o conceito dele, né? Brancos, altos, olhos claros, na cabecinha dele, essa normatização sem defeito genético, por isso que veio o Mengele, sem defeito genético, e tentando, de alguma forma, acabar com as raças, ou seja, extremamente racista, extremamente um purificador de espécie, né? Contra homossexuais, contra judeus, contra latinos, contra africanos, e vai embora. É uma eugenia, isso mesmo, uma purificação. Ele queria fazer uma purificação eugênica, dando um DNA, um gene limpo e puro, germânico, né, para a Europa e o resto do mundo. A ideia era acabar e tentar, o trabalho do Mengele, na verdade, era tentar aplicar uma vacina, uma injeção em todo o mundo. Olha que loucura, gente. O Hitler contratou os serviços do Mengele para ver se havia possibilidade, porque matar todo mundo ia ser complicado, já havia bilhões de seres humanos. Então matar todo mundo era quase impossível, né? Mas
criar no laboratório uma espécie de vírus ou vacina. Por isso que você no laboratório de Mengele, você tinha negros de olhos azuis. Você tem vários negros de olhos azuis que eles capturaram para ver se conseguia fazer alguma coisa, para que na cabeça deles ainda não havia aquela ciência genética, ainda não havia o conhecimento genético que é hoje, né? A questão do genoma, o mapeamento do genoma. E eles já estavam preocupados em justamente fazer com que o mundo, o planeta Terra, obrigado, ele fazia de tudo para tentar ver se havia condições de, pelo menos nas próximas gerações, melhorar a questão epitelial, né, o gene, mas só que isso era impossível, é impossível por enquanto, ainda é impossível. E aí o que aconteceu? O mais fácil foi matar, e 6 milhões de irmãos judeus foram assassinados, né, foram dizimados, é um assassinato em massa, foi um massacre. Nunca diga para um judeu que o que aconteceu em Auschwitz ou na Segunda Guerra Mundial que foi um holocausto. Não foi um holocausto, foi um assassinato, tá? Foi um assassinato em massa. Foi realmente uma ação, uma atitude infeliz que naquele momento foi um extermínio. Isso aí, uma chacina, um extermínio, os piores nomes que você encontrar para que a Alemanha e o genocídio, isso é um genocídio, assassinato, extermínio, tudo isso foi feito em nome de uma ideologia maluca. Mas por quê? Dentro do estudo da geopolítica, já na escola de Frankfurt, você vai ver essas questões, você vai notando que na cabeça dele já havia uma percepção de que países mais pobres, pessoas mais incultas, países sem tecnologia, pessoas tribais de interior, elas servirão para atrasar a tecnologia ou para atrasar o crescimento tecnológico e intelectual do resto da humanidade. Porque enquanto houver pessoas que não tiverem boa leitura, na cabeça deles, tá, gente? Não sou eu que estou falando isso não, pelo amor de Deus. Estou explicando a vocês a ideologia dos caras. Enquanto houver povos, tribos, raças, nações que estejam ainda fechados no seu cantinho, na sua bolha, sem ter a tecnologia na mão, sem entender o que é alguns conceitos, essas pessoas elas atrasariam potencialmente toda e qualquer articulação de salto a uma tecnologia ou conhecimento. Então, o que acontece? Na cabeça deles, e até hoje, vamos ser sinceros, gente, por favor, né? Nós temos os donos do mundo, vocês sabem disso. E na cabeça deles, ainda esse pensamento do Terceiro Reich, ele impera. Modernizado, mas impera. Quando eles olham para a América Latina, quando eles olham para a África, para a América Central, parte da Ásia, né, países pequenos, eles querem dominar esses lugares para ter duas opções, ou exterminam ou melhoram. E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!